não sei qual foi a minha existência, e nem seria bom saber, então façamos aquilo que o nosso coração determina. Se já estamos a caminho, se já temos, como fala Emmanuel, 2 semanas ou mais de conhecimento doutrinário, já sabemos exatamente o que fazer. Então que a gente siga essas determinações. Sigamos o nosso coração. Continuando. Já ouviram falar em vampirismo? Conde Drácula todo mundo ouviu falar, né? Aquela história do Drácula, que chupa sangue, aquela história toda, né? Mas na realidade o Conde Drácula foi uma pessoa que viveu, acho que no século XIII ou no século XII, né, na Transilvânia. Ele realmente matava as pessoas, ele empalava as pessoas que ele matava. Empalar é cravar uma estaca na pessoa, não era crucificar, ele empalava. Certo? Então daí, por ele ser muito sanguinário, surgiu a lenda do vampiro, do Drácula, que chupa sangue, e até hoje aí fomenta, né, aduba a nossa mente de fantasias e fantasias de filmes de terror, e quando a gente vê filme de terror se assusta, não é verdade? Mas o vampirismo que a gente está falando é muito mais sério. Quando eu falei que a gente não está puro, nós não estamos puros realmente. Não é aquela bebidinha social. Veja bem, eu saí no momento de comemoração, no momento de descontração. Ninguém aqui está falando para que ninguém nunca mais beba. Eu não vou falar isso, mas não é aquela saída para aquele chopinho, no momento de comemoração, no momento de descontração. É quando isto se torna quanto mais. É quando eu faço disto a minha pedra de tropeço. Quando eu faço disto a minha muleta. Aí, nesse momento, eu não estou puro. Nesse momento, eu estou sendo influenciado pela galera que está do outro lado e que necessita ainda, por ainda estar num momento muito atrasado da sua evolução, ainda necessita deste éter da bebida, desta contraparte etérea, de se embriagar, que ele precisa dessa sensação da matéria ainda. Não diz o seguinte, que Deus protege criança, velho e bêbado? Não é verdade? Eu diria o seguinte, você quando tem alguma coisa muito valiosa na sua mão, e aquilo vai te trazer o prazer que você necessita, você não cuida daquilo como se fosse o teu próprio, você próprio, como se fosse o teu próprio filho. Do outro lado, a espiritualidade te vê como um verdadeiro caneco vivo, como um cigarro vivo. Falar em cigarro é inventar um cigarro eletrônico agora, né? É o cúmulo do absurdo. Vocês já ouviram falar nisso? É um cigarrinho eletrônico, você bota um líquidozinho dentro e você acende à frente dele assim como se fosse um cigarro, e aquele líquido tem uma nicotina, alcatrão, tudo que o cigarro tem, 3 litros, né, substância que o cigarro produz, que é produzido no cigarro, e você traga aquilo ali, enfim, porque não tem cinza, é politicamente correto, enfim, não é verdade? Então, você é o verdadeiro caneco vivo. Então, a espiritualidade festiva do teu lado esquerdo vai incentivar, vai te proteger. E quando você passa para o outro lado, você passa a ser, na realidade, o aviãozinho dele, porque eles te promoveram, eles são os teus donos, eles te mantêm como escravo. Eu recomendaria vocês lerem o livro Tribulando a Dor, do Luiz Sérgio. E esse que eu sempre trago aqui, se eu pudesse voltar no tempo, de Vera Lúcia Marizek. Tá? Especificamente tem um capítulo, que é o 3º ou 4º capítulo, que fala da imprudente, Lucy, a imprudente. Conta uma história bem legal. Crise de abstinência. Aqui, na matéria, existem calmantes que vão te fazer com que você durma, minimizem as suas crises de abstinência, porque é terrível a dependência química, a dependência psíquica que o álcool, a droga, enfim, causam quando você sai, quando você perde, o teu organismo reclama, literalmente. Então, a crise de abstinência aqui na matéria, existem medicamentos necessários. Agora, você do outro lado, sem ter a condição de se suprir daquilo que você viveu a tua vida inteira, e geralmente pode ter te levado aquele consumo, aquela droga te levou a óbito, e de repente você se vê no mundo espiritual, num local completamente desconhecido e sem ter aquela droga.
a tua crise de abstinência, ela é potencializada, com certeza, a uma potência de 10. E como eu falei, escravidão. Você passa a ser o aviãozinho dos caras lá em cima, do outro lado. Aqui você era o cara que fornecia para ele. Quando você passa para o outro lado, eles estão ali contigo, te incentivando. Neste livro que eu mencionei a vocês, Ensina Driblando a Dor, tem um relato de uma festa. Alguém aqui já assistiu o filme Meu Nome Não é Johnny? Já assistiram esse filme? Assistiu? Aquele relato do filme, onde aparece o rapaz comendo cocaína no chão, cheirando cocaína no chão, literalmente comendo. Você vai ler esse relato exatamente no livro, da mesma forma. E quem estava incentivando? A galera festiva. Isso mesmo, vai lá, meu camarada, cheira mesmo. Por quê? Porque quanto mais ele cheira, mais eu me acoplo nele e mais eu sugo aquele éter, aquela vibração que eu ainda necessito. Tem ali relatos assustadores de como a espiritualidade, eu não vou abrir aqui, mas leiam o livro, de como a espiritualidade atua no teu corpo espiritual quando você desencarna através de uma overdose. Os pontos onde eles vão buscar. Porque em um determinado momento a tua fissura é tão grande, a tua necessidade de se drogar é tão grande, no caso da cocaína, que você já não cheira mais. Você pega a cocaína e passa na gengiva. Sabe para quê? Para potencializar a ação dela, porque via respiratória, por aqui, pela gengiva, por debaixo da língua, vai direto para a corrente sanguínea. E pela via respiratória demora um pouquinho mais. Tamanha é a tua, sabe, a vontade que você dá de se drogar, a tua necessidade, porque quanto mais você faz, quanto mais você cheira, mais aquilo vai demorando a fazer efeito, né? O efeito vai diminuindo e você vai tendo necessidade de consumir cada vez mais. É assim que do outro lado age. Por isso que quando a gente fala na gíria, no popular, até mesmo num tom de brincadeira, tá? Fulano não está puro. Né? Ele realmente não está, gente. E é triste saber que uma pessoa, naquele momento, abriu a porta para um tamanho de um processo obsessivo. E um dos mais ferrenhos, porque do outro lado, esses espíritos necessitam tanto daquele éter, daquele vício, daquela droga, e que eles não têm outro mecanismo de conseguir, a não ser por teu intermédio, a não ser fomentando em você a necessidade do consumo dessa droga. Como eu largo? Eu vou passar rapidinho. Primeiro,